Gênesis 33, nós vamos ler do 18 ao 20 e do 34 somente o 1 e o 2. Podemos ler, igreja? Vamos lá, em nome de Jesus. Primeiramente 33, do 18 ao 20, diz assim, ó. Depois que voltou de Padã Arã, Jacó chegou são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e se acampou diante da cidade. Por 100 peças de prata, ele comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, a parte do campo em que estendera a sua tenda. Então levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. 34, 1 e 2. Ora, Diná, filha de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quando Siquém, filho de Amor, príncipe da terra, a viu, tomou-a, deitou-se com ela e a humilhou. Amém? Queridos, eu quero tomar por base esse texto que foi lido, mais precisamente o versículo 34, do capítulo 34, o versículo 1 e o 2, e falar sobre o seguinte tema. E o tema é este: é perigoso sair da casa do Pai. Diga comigo, é perigoso sair da casa do Pai. À luz da Bíblia, nós vamos entender que tem dois tipos de casa na Bíblia. Uma das casas, a Bíblia até recomenda que nós íamos sair. Qual é esta casa, pastor? É dos meus pais que me geraram. O meu pai Raimundo com a minha mãe Fátima. Por isso, deixará o homem ao pai e mãe, unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Isso está em Gênesis, também está em Éfeso. Este tipo de sair de casa é Deus quem manda. Amém? Esta casa é uma casa física. É onde eu cresci, é onde você cresceu. Eu saí de casa quando contraí casamento com a minha esposa Rosângela, há 27 anos atrás. Deixei meu pai, deixei minha mãe e fui me unir com a minha esposa e constituir família. Este tipo de sair de casa, ele é de Deus. Ele é aceito por Deus. Agora, existe também outro tipo de casa. Esta casa se chama casa espiritual, ou seja, igreja do Senhor. E esta casa, ela tem duas dimensões. Essa daqui que os irmãos estão aqui hoje assentados, tá me ouvindo, uma assembleia aqui reunida, e também tem o meu corpo, que é casa do Espírito Santo de Deus. E quando você fala desta casa espiritual, podemos também dizer que ela pode ser dita que ela é a presença de Deus. Escute os irmãos, a Bíblia não manda, a Bíblia não recomenda em momento algum eu deixar a casa de Deus. Ela recomenda eu deixar a casa do meu pai, porque eu vou constituir família. Mas a casa de Deus, a comunhão com os santos, a Bíblia em momento algum vai mandar nenhum de vocês sair daqui. Amém? Uma certa vez eu estava num culto. Quem me ouve diz amém. Eu estava num culto uma vez, participando de um culto, quando um dos dirigentes do culto, ali enraivado com alguns irmãos que estavam fazendo raiva para ele, e aí ele pegou o microfone e disse o seguinte: quem não quiser ficar aqui, que vá-se embora. A porta está aberta ali, vá-se embora. Não fique no culto. E aí o outro dirigente que estava do lado dele, eu estava no culto no dia, na reunião, pegou o microfone para encerrar o culto e disse: irmãos, pelo amor de Deus, o nosso amado se expressou mal. Não saia da casa do Senhor, permaneça aqui.
Amém, meus irmãos? Diga, é melhor aqui do que no mundo. Glória ao Senhor. Então, a palavra que eu trago para nós nessa noite é esta: é perigoso sair da casa do Pai, ou da casa do Senhor, tá certo? Queridos, me permita contextualizar os irmãos aqui. Jacó, ele está voltando de Padã-Arã, onde passou 20 anos ali servindo ao seu sogro Labão. Trabalhou 14 anos, sendo 7 por Raquel e 7 por Leia ou Lia. Diz a Bíblia que o seu sogro Labão o enganava e mudou o seu salário por 10 vezes. Mas diga, mas o Senhor sempre abençoava Jacó. Não adianta ninguém remar contra a sua vida. Se você está em Deus, você será abençoado em nome de Jesus Cristo, tá certo? E agora, para cumprir o que Jacó havia falado ao Senhor, quando fugia do seu irmão Esaú, que ele fez um voto lá, aonde a cidade chamava Luz, agora começou a chamar-se a Betel. Ele fez um voto ali, disse: Senhor, se tu fores comigo, me dê o que comer, me dê o que vestir e me dê proteção, certamente eu voltarei a este lugar para te adorar neste lugar, e levantarei um altar ao Senhor neste lugar. Ou seja, foi feita uma promessa. Escute os irmãos, para Jacó cumprir esta promessa, juntando os tempos que ele passou em Labão e mais no seu retorno, deu mais de 30 anos, mas ele voltou. Amém, igreja? E agora ele está retornando do seu sogro Labão, após 20 anos. Queridos, neste momento aqui, eu estudando sobre o assunto, Diná, a sua filha, com Leia ou com Lia, ela tinha entre 13 e 14 anos no máximo, tá? Era uma menina ainda desenvolvendo-se, tá certo? Uma mocinha de 13 a 14 anos. Olha o que diz o texto: quando Jacó chegou nas terras de Siquém, ele fez o que? Armou a sua tenda. Aonde, pastor? Diga, diante da cidade. Eu fiz aqui um cálculo aqui e fiz um estudo, escute os irmãos, da moradia de Jacó, da sua casa até a cidade de Siquém, andando em zigue-zague, era 800 metros, mas se fosse em linha reta, 500 metros no máximo, ou seja, meio quilômetro. Diga, era perto. Mais uma vez, era perto. E aí Jacó armou ali a sua tenda, e diz o texto que ele comprou ali uma propriedade por 100 peças de prata. Comprou ali de Amor, pai de Siquém, e ali colocou a sua tenda. Presta atenção, os irmãos. A Bíblia diz que Diná, filha de Jacó com Leia ou Lia, nela surge um desejo. Que desejo é esse, pastor? De conhecer as filhas da terra. E ela foi aonde? Para Siquém, para conhecer as filhas da terra. Só que quando lá chegou, diz a Bíblia, Siquém, filho de Amor, a forçou, trocando em miúdos, a estrupou. Forçou a estrupar, viu? Estrupou aquela menina dos seus 13 para 14 anos. Vamos lá, diga, é perigoso sair da casa do pai. O que é que Diná quer sair da casa do pai para ir olhar o mundo? O que é que Diná quer sair da tenda do pai para ir olhar o mundo? É perigoso sair da presença do pai, ou da casa do pai. Eu vou ser bem sincero com vocês. Diz a Bíblia na carta de Pedro, presta atenção, os irmãos, o diabo está ao nosso derredor,
Ele ruge como um leão, buscando a quem possa tragar. Quando um crente deixa a casa do Pai e sai da presença, o diabo e os demônios vêm com toda a força para matar esse crente no mundo. Deus me deu esta palavra de alerta para mim e para você nesta noite, porque o primeiro a receber é o pregador, é o pastor, é quem está pregando. Deus nesta noite está dizendo: vigia, permanece na casa do Pai, permanece na presença do Pai. Diga: a casa de Jacó ficava perto de Siquém. Olhe para cá, os irmãos. Eita, palavra séria, irmãos. Homem de Deus, mulher de Deus, não cai da noite para o dia. Eita, pastor, o pastor fulano de tal, pregador, caiu em adultério, caiu nisso. A irmã missionária foi pega nisso ou naquilo. Já vinha se arrastando, já vinha caminhando para a queda. Pastor Dalila derribou Sansão, coisa nenhuma. Ele já vinha saindo do caminho, já ia comer mel de leão morto, aleluia. Já ia pegar a mulher que não era da sua tribo, ele já vinha desandando. Dalila foi o golpe final. Nesta noite Deus está me falando e está te falando: vigia, que o diabo quer te arrancar daqui. Olhe para cá. Eu posso desse texto conjecturar. Ele morava perto de Siquém. Quantas vezes Diná não viu passar por ali as moças? Quantas vezes não surgiu um convite: mulher, eita Deus que fala, sai da tenda, mulher, vamos conhecer o mundo, nos acompanha, nos segue, olha, escuta o som aí, ó. Eita, diga, dá pra ouvir. Eita, o forrozão lá truando, né? Forrozão truando. Eita, ela ia aquilo, meu filho, minha filha, meu irmão, foi entrando no ouvido dela, aleluia. Ela foi vendo, aí desceu pro coração, aí arrancou de dentro de casa. Diga, isso é sério. É muito sério, irmãos. Quantas vezes ela não ouviu o som lá? As músicas, não é assim? Era perto, irmãos, 500 metros, né? Não tinha carro para fazer zoada, não tinha avião, não tinha trem. Aí o barulho se escuta numa boa. Ela ouvia o barulho. Diga, ela ouvia e via as mulheres passar. É um perigo. O que é que você está ouvindo? O que é que eu estou ouvindo? O que é que nós estamos ouvindo? O que é que você está vendo? O que é que eu estou vendo? O que é que nós estamos vendo? Vai recebendo aí. O que eu estou ouvindo me dá crescimento? O que eu estou vendo me dá crescimento? Ou está me arrancando da casa do Pai? Eita, Jesus lindo. E aí o pior, sabe o que é? O mundo venceu a irmã Diná, e surgiu nela a curiosidade de conhecer as filhas de Siquém. Quando lá chegou, diz a Bíblia que o filho, né, que é Siquém, filho de Amor, colocou os olhos nela. Eita, irmãos, com certeza uma bela mulher, amém? Uma bela jovem, porque ele foi atraído, bastou ver. E aí o que acontece? Ele pega esta mulher, esta jovem, esta moça, essa donzela, e a força. Eita, irmãos, olha o prejuízo. Diga, Diná teve 2 prejuízos. Diga, o físico e o psicológico. Eita, Jesus. Perdeu a virgindade
e ficou com a alma machucada. Porque se vocês tiverem um dia uma oportunidade de conversar com uma mulher violentada, você vai ver o que é uma machucada. Se você tiver um dia a oportunidade de conversar com um jovem que foi violentado, você vai ver o que é uma alma machucada. Não é só o físico, é o físico e a alma. O físico até sara, mas a alma só Jesus. Aleluia. Amém, meus irmãos. Diga, é perigoso sair da casa do Pai. E Diná pagou o preço. Para poder já mudar aqui de assunto, quando chegou isso ao conhecimento de Jacó, escute os irmãos, ele não disse nada, ficou calado. Esperou os irmãos dela vir do campo, seus irmãos. Quando chegou, o que contaram para os seus irmãos? Pense nos homens valentes, irmãos. Irmã só tinha ela de mulher, igreja. Era tudo macho. Só a irmãzinha de fêmea. 13 para 14 anos. Imagine como é que eles vão ficar na igreja. Imagine vocês como ficou esses irmãos. De ver a sua única irmã estrupada. Aí lá vem quem? Lá vem Amor com Siquém. Para quê? Para pagar um dote. Porque Siquém gostou demais da menina. Ficou enamorado, apaixonado. Só que começou errado, irmãos. Amém? Precipitou-se. Os seus irmãos, escute isso, de modo sagaz, disse o seguinte: olha, nós podemos dar para você ela como mulher, viu Siquém? Com uma condição: que todos os homens de Siquém se circuncide. Porque para poder entrar na linhagem de Abraão, Isaque e Jacó, tem que ser circuncidado. O que é circuncisão, os irmãos sabem? Esta velha cirurgia hoje da fimose. O que é isso, pastor? É expor a glande do órgão masculino. Amém? E aí eles aceitaram, porque ia ser, o que ia acontecer agora? Uma aliança social. Eles iam, ter as mulheres deles, e eles lá de cá iam poder negociar. Aí aceitaram. Escute os irmãos. 3 dias depois que eles circuncidaram, 2 irmãos de Diná, igreja. Quem foram eles? Simeão e Levi. Pelas madrugadas, meus presbíteros e pastor Agostinho, entraram em cada tenda e mataram todos os homens de Siquém, incluindo Siquém e o pai Amor, e resgataram de lá a Diná. Olha a desgraça, irmãos. Olha o tamanho da desgraça, porque saiu da casa do pai. Diga, é só prejuízo, irmãos. Diga, um abismo. Chamou outro abismo. Eita, então nessa noite vigia dos abismos. Mas pastor, eu tô falando aqui de, eu não prego aqui uso e costume, tá certo? É só um exemplo, tá? Mas pastor, é só um brinquinho. Mas o brinquinho vira uma argola. O brinquinho dessa com uma tatuagem. Não é assim? Não, pastor, uma raçada tá até marromeno. Só tô usando o seu exemplo, tá certo? Mas depois já muda. Já rocha por acolá, aperta por acolá. Aí um abismo chama outro a... Eita, irmãos. É sério ou não é o negócio? Aí, igreja, escute. Simeão e Levi mataram todos os homens daquela cidade. Quando Jacó soube, igreja, meus filhos, vocês trouxeram para nós uma grande aflição. Os povos vão se juntar contra nós, vão nos perseguir, vão nos matar. Diz o texto, meus irmãos, que Jacó se levantou e partiu agora para onde? Para Betel. Amém, meus irmãos? Para onde é Betel? Diga, para a casa do pai. Voltou lá, ele foi agora lá para Betel. Para quê? Para cumprir o voto que ele havia feito. Irmãos, escute isso, por favor. Tudo debaixo do sol está no controle de Deus.
Se algum de vocês aqui, incluindo eu, fez com Deus algum voto, pague. Viu? O que é que Jacó quer parar em Siquém? O que é que Jacó quer parar? Olha, escute, eu estive estudando sobre isso, tá certo? Pastor Agostinho, da saída dele de Padã Arã até Betel, ainda ficou em torno de 8 a 9 anos, irmão, enrolando ainda por ali. Aí Deus, Juliano, disse: ah, bichão, vai ficar por aqui, é? Pois eu vou te apertar para tu voltar e pagar o teu voto. Eita, irmãos, aí permissão de Deus, não é assim? Eu vou apertar por aqui. Na mesma hora que o aperto veio, ele correu. Para onde? Lá para Betel, para pagar o voto. Louvado seja o nome do Senhor. Diga: é melhor pagar o voto inteiro do que quebrado. Aplauda o Senhor nesta noite. Diga: é perigoso sair da casa do Pai. Por favor, passe só para encerrar. Lucas 15, abra aí. Esta palavra, ela é de alerta para nós, igreja. Advertência. Lucas 15, para a gente encerrar já, por favor. Quem achou diz amém. Amém? Quem conhece aqui a parábola do filho pródigo? Deixa eu só falar para os irmãos, escute, só falar, para poder ganhar tempo. Um certo pai, quer terminar 7h30 em ponto. Olha para cá. Um certo pai tinha 2 filhos. O mais novo veio para o pai e disse o quê? Pai, me dá a parte que me pertence. E aí o pai, né, que é bom em vida, burlando ali a lei, porque a herança depois que o pai morre, né? Aí deu, repartiu para os 2, o mais velho e o mais novo. Aí o filho mais novo pegou os bens que lhe era de herança e saiu para onde? Para uma terra bem distante. Não é assim que diz o texto? Aí lá gastou tudo o que tinha. Quem conhece essa palavra? Pronto, vamos lá. Diga: há prejuízo em sair da casa do pai. Só para ficar melhor, diga: é perigoso sair da casa do pai. Muitos, escute, por causa do tempo, muitos foram os prejuízos desse jovem, mas vou destacar só 3. Diga: 3. Só 3 prejuízos para poder ganhar tempo aqui. Qual foi o primeiro, pastor? Escute. O primeiro prejuízo que este jovem teve em sair da casa do pai foi a escassez. Quando chegou lá no mundo, aleluia, que gastou tudo que tinha, o texto diz: e houve ali uma grande fome. Eita Jesus. Olhe para cá, os irmãos. Dentro da casa do pai, né, irmã? Café da manhã, almoço, merenda, jantinha, caminha para dormir, aí acordar, um bocado de serva para servir, presbítero Marciano. Aí o cabra resolve ir lá pro mundo. Aí levou o dinheiro, gastou tudo com as meretrizes, diz a Bíblia. Aí o que aconteceu? Aconteceu lá uma grande fome. E chegou o que? Escassez. Aleluia. Se Deus nos guarde de sair da sua presença, mas se sair daqui, lá no mundo vai ter escassez. Eita Jesus. Diga só mais uma vez: é perigoso sair da casa do pai. É uma palavra de advertência, irmãos, muito séria. Ele sofreu escassez. Olha o que diz o texto: não tinham o que comer, irmãos. Para poder comer, ele tinha que comer o que? O resto dos porcos. É perigoso, igreja, sair daqui dos pés do Senhor. Sofreu o que? Escassez.
acabou o dinheiro, não é assim? Acabou a comida. E agora diz o quê? Está desejando comer comida de porco. Eita Jesus! É sério, não é o negócio, irmãos? É perigoso sair daqui para ir para o mundo. Não presta para nada, não dá em nada fazer isso. Olhe para os irmãos entender como o negócio é sério. Para você poder entender como o negócio é sério. Diz o apóstolo Pedro, na sua primeira e segunda carta, escute os irmãos, que eu não lembro agora o capítulo, versículo, escute. Aquele ou aquela que está aqui, nos pés do Senhor, e vai para o mundo, ele diz que é similar, é igual a uma porca lavada, que voltou a se envolver na lama de novo. Veio para cá, a palavra foi pregada, ela foi lavada, ele foi lavado, aí resolve sair daqui para ir lá para o mundo. Voltou de novo a se envolver na lama. E diz mais sério ainda, é como um cachorro que vomitou aqui e foi lá para frente, aí voltou para comer o vômito. É sério, não é, igreja? Diga, é perigoso sair da casa do Pai. Diga, Jesus, me guarda. Aplauda ele nessa noite. São três que eu falei, né? Vamos lá. Primeira, escassez. Qual foi a segunda, ou o segundo prejuízo, pastor, que esse jovem teve? Qual foi o segundo sofrimento? Qual foi o segundo dano que ele teve? Diga, humilhação. Tá fraco? Humilhação. Irmãos, o mundo humilha. Pastor Agostinho, eu estou pregando aqui, Deus está me fazendo traz as coisas na minha cabeça, viu, Jance? Viu, Marciano, inglês? E os irmãos aqui embaixo, escute. Lá na empresa, quando eu cheguei na empresa, tinha um cidadão lá, trabalhando conosco, que se denominava, ele dizia que era pastor, certo? E aí, inclusive, pastoreava a igreja mesmo. Até eu fui pregar na igreja dele um dia lá, que ele pastoreava. Fui pregar lá um dia. Só que este irmão, né, eu não conhecia ele ainda bem, foi no começo, tinha um mau testemunho na empresa muito grande. Para você ver que ninguém cai da noite pro dia, tá certo? Tinha um mau testemunho. Como, irmãos? Tome atestado sem causa nenhuma. Uma coisa é você botar um atestado doente, outra coisa é você inventar a doença. Aí os pecadores diziam o quê? Que não conhecia o Senhor. Rapaz, o irmão fulano de tal tem um médico particular, viu? E é bom. E dá de 3 meses, dá de 5 meses, dá até de ano. Olha pra cá. Ele reclamava que tinha uma perna doente, uma perna de esquerda doente, joelho doente. Uma certa vez o ônibus cheio de peão, lá da Normatéria passando, um ônibus. E o irmão afastado da empresa, porque estava doente. Quando os irmãos, os peão lá, os colegas de trabalho iam passando, próximo de uma academia que ele estava lá, o irmão chutando um pneu com a perna doente. Plantando o chute de um pneu. Aí os cabras que não temem a Deus, olha ali o crente, e tá doente. Ô irmão, diga, já vinha se arrastando. É, irmão, porque mentira é do inferno, mentira é do diabo. Aí os colegas não temem a Deus, rasgaram na empresa. Ei, passamos a acolá e vimos o doente da perna chutando pneu. Mas de Senhor, me ouviram isso? Aí você imagina o quê? Como é que não fica o evangelho, hein? O nome de Jesus naquela empresa lá. Para resumir, vamos lá. Hoje, esse suposto pastor, esse suposto irmão, está no mundo todo cheio de tatuagem, enchendo todo dia a cara de cachaça. Escute isso. E se ele não tiver cuidado e não voltar urgentemente, o cão, o diabo vai matar ele no mundo. Eu estou mentindo aqui, irmãos? É a realidade. E infelizmente está no mundo hoje. E eu oro para ele que se converter e voltar. Amém, igreja? Essa é a minha oração.
mas ninguém cai da noite pro dia. Ele já vinha se arrastando, e aí foi só esse resultado. E agora o que acontece hoje? Escute, os irmãos. Tal como o jovem aqui, o que ele passa hoje? Humilhação. Os colegas dele, irmã Juliana, irmã Luziane e os demais aqui, quando toma ele na rua por acolá, olha para cá os irmãos, quando encosta ele, que vê ele num bar, e tu não é o crente pregador, rapaz? Diga humilhação. E tu não era pregador? Tu não pregava pra nós, rapaz? E eu tô sabendo que tu tá com um rabo de saia, seu crente sem vergonha, e tem que ouvir e ficar calado. Diga, se sair da casa do Pai, tem humilhação. Tá humilhado lá no mundo. Humilhado. Viu? E para encerrar, o que é mais? Olha qual foi a humilhação que esse jovem passou. Olha para cá os irmãos. Dentro do texto, ó. Termina o 7,5, olha para cá. Pastor, qual foi a humilhação que esse jovem passou? Diga que ele era judeu e foi cuidar de porco. Judeu não quer nem ver porco, irmão. Come não. Chega nem perto. Viu? E agora? Humilhado, vai cuidar de porco para que amarra e vai comer resto de porco. Diga, é perigoso sair da casa do Pai. Irmão. Tá agora cuidando de porco. Quem nem chegava perto, não é assim? Agora tá cuidando de porco e tá comendo resto de porco. Diga, o mundo humilha, mas Jesus levanta. Aplauda Jesus nessa noite. Diga escassez, humilhação e diga agora morte. Eita, irmãos. Feliz é aquele ou aquela que retorna para cá em vida. É assim ou não é? Porque no mundo o diabo quer matar. Pastor, onde está o termo morte aqui? Vou dizer para você já para encerrar. Quando ele cai em si, que ele retorna, diz a Bíblia Sagrada que o seu irmão chegou e disse: o que está acontecendo aí? É teu irmão que voltou, rapaz. Mas meu pai, há tanto tempo que eu te sirvo, meu pai, tu nunca me deu um cabrito. Olha o texto. E esse teu filho, não é nem irmão, esse teu filho, não é nem irmão dele, irmão. E esse teu filho gastou tudo com as meretrizes, e tu recebe de volta, né, pai? Matou um bezerro cevado para ele. Olha para cá os irmãos. Meu filho, tudo que eu tenho é teu. Esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Olha para cá. O pai não está falando de morte física, o pai está falando de morte espiritual. Amém? Diga comigo, por favor, para encerrar. Diga, quem sai da casa do pai lá para fora já está morto espiritualmente. Já está morto, irmão. Já está morto. Saiu da presença, morreu. Pastor, e se não tiver cuidado, vem a segunda morte. Qual é? A morte física. Eu tenho conhecimento de algumas pessoas, né, que estavam aqui participando, né, comendo da mesa de Cristo Jesus conosco, mas foram para o mundo. Infelizmente morreram no mundo. Este jovem aqui voltou. E quando voltou, o que aconteceu? O pai estava onde? Na porta, esperando. Quando o filho chegou e disse: pai, me recebe. Pode ser até como empregado teu,
Menino, vem cá, o que é? Coloca nos seus pés uma sandália, coloca nele uma vestimenta nova, coloca no seu dedo um anel e mata o bezerro cevado, porque este meu filho estava perdido e foi achado, estava morto, mas reviveu. Diga, tem retorno. Aleluia. Aplauda ao Senhor nesta noite, se coloque de pé em nome de Jesus. Diga, é perigoso sair da casa do Pai.